que eu vou passar aqui para vocês agora é um pouco das técnicas usadas, um pouco da forma de construção do desenho e uma visão geral do trabalho, tá? Eu digo essas três coisas porque além das técnicas que vocês vão ver, se vocês se atentarem à construção e à visão geral do trabalho, se vocês pegarem a ideia de construção e visão do trabalho, vocês vão poder aplicar em muitos outros estilos de tatuagem, em qualquer desenho, entendeu? Porque por mais que técnicas mudem de desenho para desenho, de estilo para estilo, a ideia da construção e visão geral de um trabalho é muito parecido. Então, eu espero que vocês se atentem bastante a isso, que vocês aproveitem. Vai ser um workshopzinho rápido, não vou me estender muito, mas eu espero que seja produtivo e que vocês curtam e comentem o que vocês acharam, deixem suas dúvidas para que nos próximos mini workshops eu possa abordar essas questões que vocês têm, beleza? Tamo junto, aproveitem e é nóis! Família, muito bem-vindo a todos, feliz por vocês estarem aqui, participando aí desse workshop, assistindo. Espero que seja de bastante aprendizado e talvez até esclarecimento para todos vocês. Vou fazer o meu melhor aqui, lembrando que é um workshop super rápido, né? Não vou me prolongar muito. Por exemplo, eu espero fazer esse processo, essa tatuagem aqui em termos de uma hora e pouquinho. Se fosse fazer no meu dia a dia, se fosse um cliente mesmo, eu demoraria cerca de 2 horas e meia até 3 horas para fazer, tá? Então, vou estar usando aqui uma pele artificial, beleza? Um dos primeiros pontos assim que eu gostaria que vocês se atentassem tem uma certa variação da pele, não certa não, né? Muita variação da pele artificial para a pele humana, né? A pele humana tem o recuo dela, a pele artificial não tem o recuo. Então, a quantidade de agulha que eu vou usar aqui para fora é menor do que eu usaria na pele, né? Porque na pele tem o recuo da pele, então a gente tem que colocar um pouco para fora para compensar esse recuo, tá? Quero que vocês se atentem nisso. E a questão também da tinta, aqui vocês podem ver que eu separei as tonalidades. Aqui tem a porcentagem de preto que eu uso, o primeiro 80%, o segundo 50%, o terceiro 20% e o último 5% de preto. O restante eu completo tudo com um diluente. Isso aqui é o que eu uso normalmente quando eu faço na pele humana, né, nos meus clientes. Para a pele artificial isso é meio indiferente. Poderia fazer todo o trabalho somente com um tom, mas aqui eu vou deixar certinho e vou tentar usar como se eu estivesse usando na pele humana, pegar certinho cada tom para vocês terem uma melhor visão do trabalho, tá? O copinho com água aqui para fazer as transições brutas, né, de tonalidade. Por exemplo, eu estou usando esse mais escuro, esse preto aqui com 80%, e eu vou fazer uma outra parte. Eu preciso do preto de 5%, eu limpo a minha biqueira e uso o preto de 5%. Transições não muito bruscas, eu praticamente não limpo a biqueira. Por exemplo, se eu estou usando um preto, 80% de preto, e vou usar um 50%, eu quase não limpo, né? Quando a transição não é muito grande de um tom para o outro, beleza? A gente vai usar uma agulha de 9 Magnum, curvada, de espessura 0,35, usar uma agulha de traço 0,7, uma agulha de traço de 7 agulhas, 0,10 e uma Magnum curvada de 7 também, com a espessura 0,30, beleza? A primeira coisa que a gente tem que se atentar, isso se você for fazer, tanto faz na pele humana ou aqui na pele artificial. Primeiro de tudo, você tem que olhar o desenho, você tem que analisar o desenho, já meio que projetar na sua cabeça por onde você vai começar, o passo a passo que você vai ter, entendeu? Já meio que fazer um projetinho na sua mente, isso facilita bastante o processo da tatu, tá? Aqui, por exemplo, vou começar
Digamos que isso aqui fosse a pele de uma pessoa, se fosse uma pessoa mesmo, né? Um cliente de verdade, pá. Chato pra caramba, né? Que muito cliente é chato pra caramba. Digamos que fosse começar. Deixa eu pegar aqui um papel. Vaselina, que eu tinha esquecido da vaselina. Vaselina ajuda pra gente limpar, pra tinta não espalhar na pele. Também para parar o sangramento. Eu uso sempre para isso. Sempre o papel eu molho um pouquinho. Nunca uso o papel totalmente seco, tá? Isso aqui você mata o cliente se você usar seco. Então eu vou começar. Bom, analisei o trampo, vi por onde eu vou começar. Aqui a referência que a gente vai fazer. Beleza? Então eu analisei o trampo, vou começar por essa parte aqui. Todo o início de trabalho é um ponto que você tem que se atentar ao seguinte. O início do trabalho é para você conhecer a pele do seu cliente, né? Você consegue ver a textura dela antes de tatuar, se ela é grossa, se ela é seca, se é macia, se é dura, mas você tem a visão real mesmo quando você começa o trabalho, né? Então, tipo, todo início de trabalho, vá com calma. Não importa o que você vai fazer, vá com calma para você sentir a pele do cliente, como que a agulha reage na pele do cliente, como que a aplicação na pele do cliente vai ocorrer, entendeu? Por mais que durante o processo da tatu a textura da pele do cliente, a forma com que a tinta está entrando ou não varia, né? Se fosse uma pessoa de verdade, a textura da pele dela aqui é diferente da textura aqui. Então você tem que se adaptar para fazer da melhor forma possível, a aplicação e tudo mais, entendeu? Mas sempre que você estiver tatuando, preste bastante atenção na textura da pele do cliente, como está indo, se está sangrando, se está ficando vermelho, tá? Isso é muito bom para você ir dosando sua mão, dosando a passada. Aqui eu vou começar por essas ruguinhas, né, que tem aqui no cantinho do olho. Eu peguei ali a tinta de 50%, 20% de preto, né, e resto de diluente. Tô fazendo aqui a marcação das ruguinhas. O movimento que eu uso bastante, quase 90% do trampo, é o movimento de escovar. Eu entro na pele, empurro na pele e saio. Não é o movimento de pêndulo. O movimento de pêndulo a agulha fica só nesse ponto aqui embaixo na pele, né? Pode-se dizer. Ela entrou na pele, ponto máximo e saiu. O movimento de escovar não. Eu entro na pele, empurro e saio. Entendeu? A agulha fica mais tempo na pele, tá? Dessa forma a agulha pigmenta mais tinta na pele, né? Movimento de escovar. Lembrando que aqui as ruguinhas, né, como se fosse da olheira, né, desse olho. Essa é a parte de técnica, né, da aplicação. Parte da visão do trampo, qual que é aqui? Essas rugas, ela tem uma tonalidade, certo? Seja lá qual for a tonalidade, se você enxergar que a tonalidade é muito escura, claro, tanto faz. Isso varia de tatuador para tatuador. Qual que é a visão que a gente tem que ter? Pelo menos que eu tenho quando eu faço meus trabalhos, né? Sempre lembrando que tudo que eu falar aqui é uma visão que eu tenho, minha forma de enxergar a tatuagem, tá? Não tô falando que é a verdade verdadeira, mas também não é nada de louco, entendeu? É o que eu penso e o que eu trabalho da forma que eu faço, e eu me dou muito bem com isso. Voltando. Aqui, por mais que essas olheiras aqui, né, esses detalhezinhos tenham uma tonalidade pré-definida, né, que eu quero atingir, eu não atinjo ela de primeira. Eu não pigmento totalmente de primeiro para chegar naquele tom estabelecido que o desenho pede. Eu faço, imagina assim, numa escala de 0 a 100,
eu vou fazer a tonalidade 70%, 80%. Por quê? Eu quero que esse trabalho, que essas ruguinhas aqui, que elas fiquem bem naturais, tá ligado? Tipo, bem real mesmo. E elas são bem suaves, né? Não são tão marcadas. Por que eu não tô jogando a tonalidade final aqui em cima delas? Porque, por exemplo, vou pegar aqui agora um tom de 5% de preto. Vocês viram que eu não limpei de um tom pro outro, né? Peguei aqui um pouquinho de vaselina. Por que eu não cheguei na tonalidade de primeira? Porque depois eu venho com um tom mais fraco e passo por cima de tudo. Essa passada de tons sobre tons automaticamente escurece um pouco as ruguinhas que eu já tinha feito no começo. Vocês entenderam? Então, tipo, conforme eu vou passando o tom mais claro por cima da onde eu já fiz, escurece um pouco. Isso deixa uma sombra e deixa assim um detalhe na tatu bem mais natural. Vocês entenderam? É bem melhor do que, por exemplo, eu escurecer toda essa parte, todas as ruguinhas no tom certo e depois eu vou ter que vir com um tom claro e pintar certinho no vão das sombras das ruguinhas, tá ligado? Puta, isso dá um trabalho imenso, cara. E não fica tão natural, entendeu? Você perde muito tempo, não fica tão natural. Então eu prefiro com isso. Ó, por exemplo, igual eu tô fazendo aqui. Se eu tivesse escurecido essa parte aqui no máximo que deveria escurecer, eu já não poderia estar passando um tom um pouco mais claro por cima, entendeu? Porque se eventualmente escurecesse mais, ia acabar com o trampo, tá ligado? Ia matar o realismo do trampo. Movimento de escovada. Não é um movimento tão fácil de se fazer, mas depois que você pega a manha, que você consegue controlar a sua mão, eu gosto bastante porque ele pigmenta muito bem. Então por que eu uso esse movimento de escovar e não de pêndulo, né? Porque, na minha opinião, eu agrido menos a pele e eu pigmento melhor. Entendeu? Então eu gosto bastante. Tem aqui um tom de 20% de preto. Fazer de novo algumas ruguinhas. Uma sacada muito importante na aplicação do preto e cinza, não só do preto e cinza, né, mas especialmente do preto e cinza, que é o que eu faço. Reparem agora, eu estou fazendo esse movimento, certo? Se eu quiser dar uma escurecida pesada mesmo, assim, rápida, sem ficar passando muito tempo em cima do mesmo lugar, eu mudo a direção da agulha. Eu fiz nesse sentido, depois eu faço nesse outro. O porquê de fazer isso? Imagina assim, se eu faço aqui nesse sentido, vou fazer aqui para vocês verem. Se eu faço aqui nesse sentido e eu vou fazer de novo, a chance de eu passar a agulha por onde eu já tinha passado é muito grande. Então vai ficar linha em cima de linha, certo? Agora se eu mudo a direção e faço assim, no sentido contrário, eu vou sobrepondo as linhas. Então eu vou fechando a pele. Nesse sentido, entendeu? Em vez de fazer sempre assim, linha sobre linha, eu faço dessa forma, primeiro com uma passada de uma direção e na outra e depois outro sentido, eu vou fechando a pele, vou fechando as linhas. É mais fácil para pigmentação, na minha visão.
movimentos consistentes, firmes, com calma. Tem muita gente que usa, mas eu não gosto de fazer movimento muito rápido para fazer o preto e cinza. Você perde a coordenação da sua mão, entendeu? Você não tem o controle certo. Se a agulha está um pouco mais para dentro, mais para fora da pele, ela fica variando. Por isso que muita gente faz aquelas sombras marcadas, né? Aquelas sombras meio sujas. Eu prefiro fazer na moral. A base das olhinhas aí já tá saindo. Agora eu vou pegar aqui de novo, deixa eu ver, acho que vou pegar de 20%. Vou fazer os cílios. Vou fazer os cílios com a Magnum. Porque o que eu quero? Esses cílios aqui, eles são meio desfocados, vocês estão vendo? Eu não quero uma definição nesses aqui, ó. Então para isso eu vou usar a Magnum, para fazer ele desfocado. Uso a agulha de lado. Vocês conseguem ver? Eu entro com ela totalmente de lado e quando eu faço a curva, eu uso todas as agulhas para fazer esse movimento. Ó. Por que eu gosto de usar a Magnum para fazer pelo? Porque, meu, fica muito natural. E se o pelo é desfocado, sem definição, na minha opinião, a Magnum é muito boa para isso. Sempre limpando, faz um pouquinho e limpa. Se você não tem a prática do preto e cinza, faz e limpa, faz e limpa. Eu poderia estar fazendo aqui muito bem sem limpar. Na minha cabeça eu já tenho a visão de como está ficando por baixo, mesmo sem ver. Mas aí eu já tenho experiência de anos fazendo isso, né? Então, somente o pessoal que é iniciante, que vai começar, sempre limpe. Sempre limpe, principalmente no preto e cinza. Se é um colorido, você pode até dar um pouco mais avançado, né? Mas se é um preto e cinza, vai com calma, faça um pouquinho e limpa, faz um pouquinho e limpa. Não precisa ter pressa. A última coisa que você precisa para fazer um preto e cinza é pressa. Às vezes o pessoal acha que se você fizer uma passada rápida, a sombra vai ficar clara. Eu não acredito nisso. Acho que você pode fazer uma passada bem consistente, bem calma. Se você usar o tom certo, a tonalidade certa, ela não vai pigmentar mais do que necessita. E aí você deixa aquele preto cinza bem suave. Eu particularmente eu gosto bastante. Usando a Magnum ainda, em vários formatos. Uso de lado, uso ela inteira. Uso só a pontinha dela muitas vezes, assim, ó. Eu deito a Magnum e uso só essas primeiras pontinhas aqui. Ó. Só as primeiras pontinhas. Aqui eu vou dar várias puxadas porque eu vou pegar agora a RL. Vou pegar de traço porque eu quero fazer agora a pintura dos cílios, né? Mas é uma pintura mais dura, não muito esfumaçada. Então eu vou trocar para de traço. Detalhe, eu estava usando a Magnum em 9.8. Diminui ela agora para 9.2.
sempre uso traço e bucha uma velocidade menor. Me ajuda a pigmentar melhor com a bucha e com a de traço. Fazendo aqui um movimento de pêndulo, porque aqui eu não quero pigmentar muito de primeira. Eu ainda quero manter um pouco de maciez na sombra. Na parte que eu tinha feito do cílio com a Magnum, eu vou fazer só um pedacinho, alguns pontos. É uma mesclagem de sombras mais duras com sombras mais macias. De desfoque com não desfoque, tá? Cílio por cílio. Essa parte aqui dos cílios são todos bem definidos. Sempre analisando o desenho. Por mais que aqui não esteja aparecendo para vocês a referência, toda vez que eu limpo, eu olho a referência. Toda vez eu limpo, eu olho a referência. Como eu já disse, eu tenho muita prática nisso. Eu tatuo há 10 anos, então se eu quisesse, eu poderia me dar o luxo de às vezes não olhar na referência e criar da minha cabeça. Eu teria a prática e a habilidade para isso. Mas aqui eu quero, mesmo não mostrando para vocês, né, vocês não vendo, eu me coloco meio que no lugar de vocês e eu sempre tô olhando, porque é isso que vocês têm que fazer, sempre olhar, sempre olhar. De tanto vocês fazerem isso, conforme vocês forem pegando prática e tudo mais, experiência, vai chegar uma hora que vocês nem vão olhar muito. Mas no começo, família, no começo, enquanto vocês estiverem aprendendo, e até depois que vocês tiverem aprendido durante muito tempo, nunca esqueça de olhar a referência. Nunca. Esses cílios aqui agora, eles também têm uma mescla de sombras duras e macias. Então eu só vou fazer o começo deles com a de traço. Vou trocar para Magnum de 7. Aumentar a voltagem de 9.2 para 9.8. Tonalidade aqui de 20% de preto. E eu continuo os cílios. Continuo da onde eu fiz com o antetraço, não da onde ela termina, da onde eu comecei, porque eu quero a suavidade no cílio desde o começo dele. Parte de baixo,
parte de baixo, não, desculpa, parte dos cílios é isso aí, tá bom? Não vou escurecer muito mais, por quê? Porque eu ainda vou pintar essa parte de baixo aqui, ó. Então quando eu for pintar, eu vou passar por cima dos cílios. Por mais que eu acho que os cílios estão clarinhos e tudo mais, na hora que eu começar a pintar aqui, eu vou chegar no tom que eu realmente quero. Essa é a parte da visão do trabalho, gente. Vocês têm que ter essa visão de como vai ficar, do que você vai fazer na hora, porque o que você vai fazer depois vai influenciar no que você fez antes, entendeu? Essa é a visão que vocês têm que pegar também. A tatuagem não é só mandar a agulha na pele e já era. E fazendo igual uma impressora louca. Ainda de 20% de preto. Vim pra cá. Por que eu vim pra cá? Por que eu não terminei aqui? Imagina que fosse na pele. Aqui provavelmente estaria sangrando ou algo do tipo. Estaria um pouco vermelho. Você ficar intercalando, ficar variando de pontos na tatuagem, não muito distantes. Por exemplo, eu estou fazendo aqui, eu não vou fazer aqui em cima depois. Eu venho para um ponto próximo, na mesma região. Fazendo assim, dá o tempo da pele assentar, vermelhidão, da pele parar de sangrar, entendeu? Aí você começa a ver realmente o tom que está na pele. E isso já é uma parte da construção do desenho, essa forma com que você vai fazendo. Aí aqui eu faço o que eu preciso fazer aqui. Terminei aqui, eu já volto aqui de novo, porque aí eu já vou ter uma visão bem melhor de como o trampo realmente está ficando. Porque às vezes eu fico muito tempo aqui focado num lugar, sombreando e tal, dando detalhes. Aquilo agride um pouco a pele no momento e não deixa eu ver como realmente está ficando o trabalho. E aí depois quando eu termino, puta, escureci muito ou machuquei muito a pele ali, entendeu? Reparem na tranquilidade e na calma da passada. Tô fazendo calmo dessa forma aqui. Se fosse numa pele humana, tava fazendo da mesma forma. Calmo do mesmo jeito. Aqui eu estou usando o tom de 20%. Vocês viram que com esse tom eu consegui fazer partes mais escuras e mais claras. Se fosse na pele também daria para fazer. Quanto menos passado eu der na pele, uma vai ficar numa tonalidade. Uma, duas, vai ficar outra. Uma, duas, três, outra. Uma, duas, três, quatro, outra. Vai escurecendo conforme mais passadas eu vou dando, entendeu? Então eu consigo fazer essa variação de tons somente na passada, usando um tom de preto só. Dele eu consigo derivar vários outros tons. Só na forma da passada, na calma, tá? Vou pegar aqui um tom mais clarinho de 5. Vou fazer agora aqui essa linha do olho aqui embaixo. Muita gente usaria uma de traço para fazer isso aqui. Eu odeio fazer essa parte aqui com a de traço. E na verdade me dá agonia quando eu vejo alguém fazendo. Porque, se você for ver aqui na referência, não é uma linha, ela é meio esfumaçada, ela tem um desfoque. Então se você mete uma de traço aqui, cara, tira todo, na minha opinião, tira todo o realismo e a suavidade do olho. Então eu venho com a Magnum, bem consistente, bem na manha. Consistência é sempre muito importante. Porque, cara, eu prefiro fazer uma passada consistente, com calma, e já deixar no tom que eu mais ou menos quero, do que eu ter que fazer 4 rápidas, tá ligado? Vou passar 4 vezes a agulha na pele, vou agredir mais a pele, cicatrização vai ser um pouco mais dificultada, entendeu? Fora a dor que o cliente sente também, né?
Tá vendo? Fica bem suave. Fiz essa parte da linha. Vou voltar aqui pro cantinho do olho. Aproveitar que eu tô com o tom claro. Dá aqui uma preenchidinha. Reparem que aqui eu tô preenchendo mesmo. Essa parte aqui ela é mais detalhada, mas vocês vão ver o que eu quero fazer. Pintei. De novo. A ideia aqui é mais ou menos dessa. Fiz o que eu tinha que fazer ali na sombra clara. Vou trocar de agulha agora. Vou pegar a de traço. Abaixar a voltagem. 9.2. 5% de preto, é a tinta que eu vou pegar. Agora eu vou dar a textura, volume. Movimento sempre de escovar. Passadas muito próximas uma da outra. Por que eu prefiro fazer a passada de escovar do que a de bolinha? Se eu faço, por exemplo, de bolinha, vão ficando vãos entre as bolinhas. Tá vendo? Posso pigmentar mais no canto, no outro não. Se eu faço passadas escovando, próximas uma da outra, consistente e com calma, o pigmento melhor, tá vendo? Diferença. Então eu sempre prefiro fazer movimento de escovar. Não que eu não use, né, a de bolinha aqui. Até uso em certas ocasiões. Por exemplo, aqui talvez daria para usar. Bem curtinha, um espaço bem pequenininho, ó. Aí daria para fazer meio que bolinha. Ó. Espaços bem curtinhos, tá vendo? Ó. Mas aí, se for passadas maiores, prefiro fazer escovando. Vou pegar agora aqui a Magnum G9, Magnum curvada G9, vamos aumentar a voltagem para 9.8. Pegar aqui o tom mais claro de 5. E agora vou fazer a sombra na parte de baixo aqui da olheira.
Um ponto também que eu não gosto, tipo, de escurecer. Vocês viram que eu acabei de fazer aqui mais um pouquinho, né? Eu sempre tô indo e voltando na tatu. Por exemplo, vocês viram que comecei aqui, a gente fez os cílios, eu vim pra cá, depois eu comecei a fazer a parte aqui debaixo da sombra, mexi aqui um pouquinho, porque essa é a ideia da construção do trabalho. Você faz um pedaço, depois você faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Eles vão se complementando. E nisso você vai dando ajustes de sombra, de luz, entendeu? Não adianta nada. Você não tem parâmetro de como tá ficando somente essa parte aqui, se você não tiver feito mais uma parte do lado, uma parte do outro lado, talvez em cima e embaixo, não tem como. Para você ter uma visão, por exemplo, dessa parte aqui, você tem que ter complementos. E aí sim ela vai mostrando como realmente o trampo está sendo construído, tá? Então o que eu quero dizer é assim, não foquem muito tempo aqui, colocar todos os detalhes, todas as sombras nessa parte, sem ter construído partes próximas, tá? Para você ir vendo o equilíbrio de como todo o trabalho ele vai se construindo, beleza? Ligar aqui agora 50% de preto, vem aqui para cima. Essa parte aqui, vou fazendo várias coisas com a Magnum. Vocês viram que eu usei ela aqui mais concentrada, de lado nessa parte. Eu quero deixar um pouco mais de definição. Aqui pra cima eu já venho pintando, fazendo uma sombra, né, para deixar meio desfocado. Ó, aqui já usando ela de novo, de lado, sempre com calma. Esse tipo de construção do trabalho também deixa um trabalho bem mais suave, bem mais natural. Esses risquinhos aqui são ruguinhas também. Só dando uma primeira pincelada, porque depois a ideia aqui é a mesma daqui de baixo. Vou vir com um tom depois por cima de tudo. De agulha, vou pegar a Magnum mais menorzinha, Magnum de 7, pegar o tom de 20%, vou fazer uns cílios por aqui, cílios aqui é na mesma ideia dos cílios aqui embaixo. Eu quero eles desfocados, não quero com definição, então vou com a Magnum, usando ela da melhor forma possível aqui, ela de lado, ó. Por mais que eu não fale às vezes, percebam a forma com que eu faço a passada, tá? O sentido, a direção, né? Se atentem sempre nisso.
Agora vou fazer uma parte desse olho que eu vejo muita gente fazendo. Eu particularmente não gosto, eu detesto, é fazer a parte da íris com a agulha de traço. Dá até uma dor no coração quando eu penso nisso. A ideia da íris é a mesma ideia daqui de baixo do olho, da linha do olho. Aqui, por mais que aqui tenha um pouco mais de definição, você ainda consegue ver um pouco de blur aqui, ó, tá vendo, ó? De desfoque em todo esse percurso, ó. Aqui nessa parte é onde mais tem esse desfoque, tá vendo, ó? Aí a pessoa me vem com aquela agulha de traço e traça tudo isso aqui, fica parecendo um olho de desenho animado. Como eu faço? Com a Magnum. Pegar aqui o tom de 50%. Toda essa volta, tá? Uso a agulha meio que em diagonal. Agulha totalmente reta. Vou mostrar aqui de novo. Agulha totalmente reta. Agulha em diagonal. E agulha de lado. Limpa a desgraça. Vocês conseguem ver a diferença? Usar a agulha na forma normal dela, diagonal e de lado. 3 formas que a gente pode usar a Magnum para construir um trabalho. Usando ela em diagonal aqui, vou escovando. Qual que é a ideia aqui, família? É não deixar uma sombra dura. É dar naturalidade no olho, tá? Não fiz no tom que eu queria, naquele mesmo esquema, porque a gente vai escurecendo depois, vai sobrepondo os tons. Ó. Aqui eu já puxo um pouquinho pro lado de onde eu tinha feito. Quero dar a sensação do desfoque. Tá com bastante cuidado, porque essa pele aqui ela mancha, cara. E aí complica um pouco, né? Mas ó, tá vendo? Não fica aquela linha, aquele corte. Vou mostrar pra vocês. Tem gente que vai fazer isso aqui com a de traço e pega e me manda aquela linha pesada. Consegue ver a diferença? Qual que é mais realista? Qual que é mais próximo de um olho de verdade? Se vocês responderam essa, vocês têm a mesma visão que eu. Novamente voltamos para a Magnum. Aqui o tom de 50%. Vocês estão vendo que eu estou pintando, eu estou passando por cima do que eu tinha feito antes, ó. Eu não começo da onde termina, eu começo de dentro da sombra que eu já fiz, ó. Qual que é a ideia? É criar algo suave, algo natural, mais próximo possível da realidade.
consigo limpar essa pele aqui sem prejudicá-la. Porque às vezes a gente vai limpar essa pele, ela começa a soltar uns pedacinhos, sabe? Limpar com bastante calma. Algumas partes ela limpa bem, outras partes não. Tá bom. Vou continuar. Vou pegar agora agulhas de traço. Olha sim, vamos usar a de traço. Se tinha alguém sentindo falta dela para fazer o olho, vamos usá-la agora. Diminuindo a voltagem 9.2. Vou usar a tonalidade mais escura aqui, né? O 80% de preto. Vou fazer agora aqui, né? Esqueci o nome dessa parte. Pupila. Aqui na pupila a gente tem a sombra, né? Sombra não, desculpa, o brilho do olho. Tá vendo que é um corte? Ele é bem definido. Nessa parte a gente pode fazer o recorte definido. É um ponto de luz, então não tem problema nenhum. Aqui para baixo já não vamos fazer tão definido, certo? Vou marcar, olha isso, ó. Quase nada eu marquei a íris, tá vendo? Passei a agulha bem na boa, só para eu delimitar aqui até onde eu tenho que ir. Vamos pintar com ela agora, com a de traço. Mesma coisa. Movimento de escovar. Eu tenho controle do que eu faço, do movimento. Eu pinto certo com ela. Não preciso depois ficar voltando. Fica passando por cima da pele várias e várias vezes. Com isso eu não agrido a pele. Consigo pintar tranquilo com a de traço. Muita gente tem muita dificuldade de pintar com a de traço. Quando eu estiver chegando aqui na bordinha da íris, eu já venho com um movimento diferente, mais suave. Eu vou deixar a íris com uma definição, só que não uma definição muito forte. Escovando. Beleza. Aproveitar que eu tô com a de traço. Agora sim, detalhe. Estamos usando aqui 80% preto. 80%, certo? Vou fazer esse brilho aqui, ó, do olho. É uma transição muito grande de tonalidade. Então o que eu faço? A agulha eu limpo ela na água. Limpo. Toquezinhos para tirar o excesso. Passadinha rápida no papel. Vou pegar de 5 agora. Tonalidade de 5% de preto. Vamos lá. Fazer os brilhos. Movimento de escovar. Colocando todos os detalhezinhos. Colocando os detalhes de sombra, que com a sombra eu vou criar o brilho do olho.
Vocês perceberam bem como eu fiz o movimento aqui, né? Detalhe agora, divisão da tatu. Aqui a gente tem a íris, certo? Isso aqui é um brilho que está batendo no olho. Mas mesmo assim, para deixar um trabalho mais realista, nesse brilho a gente manda uma sombrinha aqui nessa parte que tem no desenho, já vou mostrar. Escurece um pouco mais, dá mais enfoque ali em passadas. Essa sombrinha que eu fiz, o que é? É a continuação da íris. Aqui a luz não está batendo aqui, então é a continuação da íris. A gente tem que ter essa visão também, pessoal, de como é o desenho, tem que entender o desenho, entendeu? Às vezes o pessoal faz sombras, tô fazendo essa sombra aqui, nem sei o que é. Ele não entende que é a continuação da íris. Isso prejudica, porque se você não sabe o que você está fazendo, o que aquilo representa, você não sabe a melhor forma de fazer, entendeu? Então a gente tem que ter muito bem essa visão dos trabalhos, tá? Continuar com a de traço, eu vou pegar agora aqui 50% de preto. No olho em si ainda estarei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer cílios nos olhos. Cílios nos olhos, na íris. É o reflexo dos cílios aqui em cima batendo na íris. Estou fazendo com a de traço porque eu não quero que ela fique com um desfoque muito grande. Beleza. O que eu preciso com a de traço é isso. Não vou continuar muito mais. Por quê? Porque agora eu vou pegar a Magnum 7 Magnum, aumentar a voltagem 9.8, pegar aqui 80% preto e eu vou terminar essa parte aqui de cima. Por que eu estou fazendo com a Magnum e não continuei com a de traço? Porque eu quero que aqui seja uma sombra e eu quero que dê a impressão que os cílios estão saindo da sombra do olho aqui, da íris do olho, né? Quero que fique aquelas coisas tipo definidona. Eu quero que os cílios deem a impressão que eles estão saindo dentro de uma sombra. Por isso que eu fiz os cílios primeiro com a de traço e depois eu só venho pintando com a Magnum, dando acabamento. Continuar com a Magnum, pegar aqui 80% agora de preto e vir aqui em cima nos cílios. Esses primeiros cílios aqui, eles são bem escuros, mas
eles ainda têm assim um pouco de desfoque. Vou focar um pouquinho neles. Reparem no movimento agora que eu vou fazer nos cílios, tá? Consistência da passada, movimento da minha mão. Forma com que eu uso a Magnum, né? Alguns cílios aqui, ó, eu simplesmente vou pintando, pinto um bloquinho de preto e no finalzinho eu divido os cílios. De preto ainda. Uma marcação aqui no olho. Com cuidado, com bastante calma. Estão vendo o que é que eu estou pintando? Estou fazendo, né, os cílios. E a Magnum está meio aberta, tá fazendo duas linhas, tá vendo? Isso aqui depois com a de traço eu venho corrigindo, caso eu queira, né? Também daria para deixar dessa forma. Mas digamos que alguém fique incomodado com isso, aí você pode vir sem problema nenhum depois com a de traço, dando um acabamento nos cílios, tá?
Beleza, aqui essa parte dos cílios, elas têm uma definição, né? Não são tão desfocadas, mas elas são bem separadas, então eu vou pegar a de traço. 9.2 na voltagem, 80% fio preto. Empurrando, escovando, quer dizer. Com calma. Um padrão de passada. Nada descoordenado. Ó, o que eu tinha falado pra vocês do acabamento, ó. Dá pra ir fazendo. Sempre se eu quiser deixar alguns cílios mais longos. Tá vendo? Tem essa possibilidade de dar esse acabamento com a de traço. Pegar agora a Magnum 9. Vamos lá, 9.8 na voltagem, sempre variando a voltagem. Olha aqui a parte de cima dessa sombra agora. Vou pegar 50% do preto. Padrão na mão, consistência, calma. Vocês sempre vão ouvir eu falar nisso. Consistência na passada, padrão de passada. E porque, cara, eu acho isso, pelo menos no meu preto e cinza, assim, é essencial isso. Não me importa se eu vou demorar, cara, 5, 4, 3 horas para fazer um olho. Vou fazer sempre na calma, sempre na consistência da passada. Aquela mesma ideia daqui. Eu fiz só uma base das rugas. Agora vou passar um tom por cima e vou juntar os tons das rugas que eu já tinha feito com essa passada agora. Eu vou dar uma escurecida nela, entendeu? Então por isso que eu não escureço certos pontos de primeira. E depois eu venho tipo meio que cobrindo tudo com um tom abaixo ou algo do tipo. Lembra que eu tinha falado de sempre estar limpando, ó? Aqui vocês perceberam que faz tempo que eu não limpo, né? Mas aí quando você pega já um certo grau de experiência, de prática, você já sabe como tá ficando. Então você pode dar uma pintada maior sem ficar limpando, tá? Façam isso quando vocês tiverem um grau de experiência maior, mais elevado. Não façam agora, tá?
senão vai dar ruim. Se for limpar, você falar, carai, pintei mais do que eu precisava. Então não façam isso. Eu digo isso porque eu já fiz muito disso quando eu estava começando, quando eu não tinha tanta experiência. Sempre me ferrava. Dá uma limpadinha aqui melhor, né? Vamos ver se a pele vai ajudar. Ó, ajudou, que beleza. Não borrou nem nada. Com calma também. Essa calma que vocês pegam limpando aqui, vocês levam essa calma pro cliente também, tá? Por favor. Nada de limpar o cliente dando tapa no cliente. Se tiver um pouco com raiva do cliente, dá um tapinha ou outro, mas na moral, brincadeira, não levem isso a sério. Brincadeira, mas tem certo tipo de cliente, né, que vocês estão ligados. Vontade de limpar a pele da pessoa com um pedaço de pau e com prego ainda. Continuar aqui, continuar com um tom de 50% de preto. Okay, aqui eu vou dar uma pintura nos cílios. Dessa forma eu não vou perder a definição dos cílios, mas eu vou deixar essa parte mais escura, né? Gosto bastante de usar tons escuros. Eu acho que em preto e cinza é essencial usar tons escuros. Não gosto de trabalhos muito claros. Pra falar a verdade, aqui nessa pele ele está mais claro do que eu gostaria. Porque se fosse na pele humana, esse trabalho aqui ele estaria mais escuro, mais carregado no preto. Eu gosto porque, cara, dá muito contraste. Eu acho que o preto e cinza ele precisa de contraste, muito contraste. E na durabilidade também da tatu, né? Comparar uma tatuagem clara com uma tatuagem mais carregada, mais escura, a durabilidade das duas não é a mesma, né? Na minha opinião. Justamente porque a tatuagem mais escura tem mais pigmento para você queimar durante o tempo. Muito bom. Vou pegar aqui agora, tava com 50%, vou pegar 20% de preto. Vou voltar aqui no olho, na íris. Vocês perceberam, né, que eu fiz a íris aqui. Íris não, é íris, fiz a íris. Depois eu fiz a pupila, o brilho, fizemos aqui os cílios, eu fui para os cílios aqui em cima, fiz a parte de cima aqui do olho, tô voltando na íris de novo. É a construção do desenho, gente, é a visão geral do trabalho. E construindo partes próximas, não adianta nada eu fazer essa parte aqui, depois vir aqui para cima e intercalando, não. Tem que ir construindo certinho numa direção correta, né? Vocês viram que eu comecei aqui, vim pra cá, fui vindo, pá, e aí eu vou construindo, entendeu? Mas é a visão geral do trampo. Se você está em dúvida dali de onde você está fazendo, se você está fazendo da forma certa, se está ficando legal, faz um pouco.
né, até onde você se achar confiante. Ficou na dúvida? Faz outra parte do desenho próxima, vai construindo e depois você volta naquela parte que você ficou na dúvida. Porque conforme você vai construindo a região em volta, vai te dando mais clareza do que você precisa colocar ou não, onde você estava com a dúvida. Beleza? Vou aproveitar aqui a Magnum, usar ela de lado. Provavelmente sempre escovando. Entrar um pouquinho mais no ponto aqui, ó, fazer um pouquinho mais escuro, uns risquinhos escuros. Isso aqui já é detalhezinho do olho, né, da parte de dentro do olho. Como esse olho aqui é grande, né, eu estou fazendo com a Magnum de 9. Se fosse um olho menor, talvez eu faria com a Magnum a menor ali. Talvez eu poderia até fazer com antitraço. Vou mostrar com antitraço para vocês verem como é que é. Sete traço, voltagem para baixo, 9.2, tem aqui 50% de preto. Movimento de escovado. Tá com 50%, eu vou limpar agora. Vou pegar 5% de preto. Bom, acho que com a
Um traço, tá bom. Os detalhes no olho. Não vou colocar muito aqui, senão depois fica difícil para limpar e não é o que a gente quer. Mas se fosse uma pele humana, provavelmente eu colocaria um pouco mais. Aí beleza, a gente estava com a de traço, eu vou pegar agora a Magnum 7 Magnum, curvada, voltagem em 9.8, vou limpar a agulha, porque eu quero tonalidade de 5% de preto. Agora eu vou pintar por cima de várias partes que eu já fiz. Dá uma escurecida no olho. Aqui, consequentemente, com essa escurecida que eu vou dar, vou trazer alguns brilhos pro olho. Coisa muito importante que eu acho é, às vezes, para você dar um brilho no desenho, você não tem que deixar pontos da pele à mostra. O brilho que você dá é usando o preto, escurecendo certas partes. Aí você traz a parte que já está em branco para frente, tá? Agora vou pegar aqui 20% de preto, vou dar uma profundidade nessa parte do olho. Preciso de um pouquinho mais de sombra. Aqui vou fazer um recortezinho. Deixar uma partezinha meio que vazada. Pintando por cima daquela linha que a gente tinha feito, para dar um desfoque aqui no olho. Essa parte aqui ela precisa de um desfoquezinho também. São cílios, é um conjunto de cílios aqui, né, pode-se dizer. Todos desfocados. Perceberam a mudança de direção da agulha? Eu estava fazendo nesse sentido e que eu já mudei e fiz para cima. Um tom mais clarinho agora, 5%.
sombreadinha aqui no olho. Bem de leve. Essas dosagens, essa percepção, né? Tem que fazer uma sombrinha aqui mais levezinha para dar um contraste com outra parte, né? Essa identificação no desenho, você aprende muito disso, né? De como ver o desenho, de você ter a noção de onde você precisa escurecer mais ou não, onde já tá bom, onde não tá. Esse olhar técnico, né? Um olhar clínico, técnico, como você queiram dizer. A gente pega muito praticando o desenho no papel. É super importante praticar o desenho no papel. Vocês viram que aqui, com o mesmo tom que eu estava aqui, eu dei uma selada em vários lugares aqui, né? Eu fui passando de novo em vários lugares. É a ideia da construção do desenho e da visão geral do desenho, né? Agora eu vou pegar aqui a Magnum de 9. Vou dar uma limpada nela. Não lembro qual foi o último tom que eu usei, então na dúvida limpa. Eu quero pegar um tom mais claro, vou pegar 5% de preto. Vou colocar profundidade agora nesse olho. Sempre escovando. Passar as próximas umas das outras. E assim o selamento, né, da tatu fica perfeito. Detalhe que aqui vocês estão vendo que eu estou passando do limite da íris, né? Ó, eu vou lá dentro. Ó. Eu quero que fique meio que um desfoque. Isso deixa a tatu bem mais natural. O olho fica bem mais natural. Só que essa questão de naturalidade não é só no olho não, tá? Que a gente usa essa ideia. Se vou fazer uma mão, um nariz, uma boca, qualquer coisa assim na anatomia humana. Peguei aqui o tom errado, vamos limpar. Eu peguei de 20, era de 5. Agora sim, o certo. Vamos continuar aqui. Passar nas consistentes. Vou entrando na íris. Aqui, essa parte aqui eu não vou ligar aqui embaixo, porque eu quero deixar um vazadinho. Preciso escurecer um pouquinho mais aqui. Se eu quisesse fazer aqui umas veiazinhas, né, no olho, usando a Magnum, bem de leve, não forçar muito não. Escurecer um pouquinho mais aqui em cima.
Perfeito. Vou pegar um tomzinho claro de novo, 5%. Vou vir aqui embaixo, dar mais uma escurecidinha aqui, ó. Eu trabalho de uma forma assim, com uma aplicação tão certa daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, vou construindo da forma tão certa que eu tenho essa liberdade. Por exemplo, igual agora eu voltei aqui para fazer esse pedacinho. Se fosse na pele humana não teria problema nenhum, não estaria machucando mais do que necessário. Agora aqui fica a critério de cada tatuador, se colocaria mais detalhes ou não, se escureceria mais ou não. Se fosse na pele humana eu teria mais certeza do que eu queria fazer, mas aqui na pele artificial acho que tá bacana. Vou limpar, vamos desligar a máquina. Acho que aqui na pele artificial já deu para deixar num estilo bem bacana. Aí, só vou dar só mais um grauzinho, 5% aqui em alguns lugarzinhos. Um pouquinho aqui. O trabalho já está construído, tá, gente? Isso aqui é só realces, né? Pequenos realces. Muito pequenos acabamentos. Coisa mínima. É isso aí, família. Espero que vocês tenham pegado a ideia, a base, igual eu falei, tanto da aplicação da técnica, né, de pintura, quanto da construção do desenho e da visão geral do trabalho também, de como você deve ir dosando tonalidades e tudo mais. Beleza? Espero que tenha sido de grande ajuda para muitos de vocês. Logo estaremos de volta com mais mini workshops, né, de outros tipos de desenho.
Mas eu peço que vocês me digam o que vocês acharam, comentários positivos, negativos, algo que ajude a construir melhor os próximos workshops e dúvidas para que a gente possa abordar também nas próximas. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus, um abraço e sucesso para todo mundo. Tamo junto, falou!